Olá, galerinha, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam com muita saúde. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós havíamos introduzido na aula passada, que falava sobre os Estados Unidos, nasce uma grande potência mundial. E acredito que vocês tenham percebido, né, que eu coloquei lá uma aula de um pouco mais de 10 minutos, outra aula de pouco mais de 30 minutos, mas que é de essencial importância que vocês assistam ambas as aulas. No primeiro momento, a gente discutiu a localização geográfica dos Estados Unidos, viu que os Estados Unidos não têm terra contínuas, e aí a gente vai entender um pouco por que essa descontinuidade de terras, porque na expansão territorial dos Estados Unidos, algumas foram compradas, algumas foram conquistadas, certo? Exatamente por conta de conflitos, e conflitos armados, certo? Num outro momento, a gente falou sobre os aspectos fisiográficos dos Estados Unidos. Entre esses aspectos fisiográficos, nós elencamos clima e vegetação, certo? Inclusive, eu disse a vocês que não se tem como dissociar, né? Quando a gente estuda clima, a gente também estuda a vegetação, e aí a gente também aprofundou, né, e estudamos a hidrografia, né, estadunidense. Nós estamos falando aí exatamente do quarto maior país de extensão territorial, né? Quando a gente estudou hidrografia, nós também estudamos relevo, porque a gente teve que exatamente localizar onde é que está localizada as planícies, onde é que está localizado os planaltos, né? E os relevos montanhosos. Os Estados Unidos têm sim relevos montanhosos, têm dobramentos modernos, né? E a gente viu também as formações geográficas, né? Como é que é distribuído o relevo em todo o território norte-americano. Nós vimos a questão também das riquezas minerais, né? E vimos como elas são exploradas, vimos a importância dos rios, né, principalmente para o transporte de pessoas e mercadorias. E na aula de hoje, né, eu não vou recapitular as aulas passadas, até mesmo porque eu percebi que o primeiro momento de 10 minutos vocês assistiram, mas o segundo momento de 30 minutos não foi assistido. Né, e é primordial que assistam para que vocês compreendam, né, o conteúdo que está sendo estudado. Então, pessoal, sobre a formação, né, dos Estados Unidos, quando eu falo da formação dos Estados Unidos, eu falo exatamente como foi que se deu esse processo de colonização, né, desse território. E aí é importante também que a gente entenda os Estados Unidos, todo o poderio econômico e político dele no contexto atual. Se não fosse os Estados Unidos, possivelmente o mundo não teria se globalizado tão rapidamente. A gente observa, aí, mais uma vez eu falo, a gente observa o grande poderio econômico, e a gente observa as influências políticas na geopolítica mundial, né, que esse país tem. Logicamente que trazendo sempre pontos negativos e pontos positivos, né? Então, a gente vai estudar um pouco, né? Nós vamos conhecer um pouco como foi que se deu esse processo de povoamento, né, dos Estados Unidos. Nós sabemos que quando a gente fala de povoamento, existem dois tipos de colonização. Existe a colonização de exploração, que essa colonização de exploração foi o mesmo modelo que se deu aqui na América Latina, inclusive no nosso país, no Brasil, né, onde se dividiu as terras brasileiras, se dividiu as terras latino-americanas, exatamente com o intuito, né, de extrair desses territórios riquezas para poder enriquecer a metrópole ou cultivar nesses territórios exatamente o que conseguisse agregar valor comercial, né, à metrópole. E nessa perspectiva, esses países, né, eles foram divididos em grandes latifúndios e utilizou-se de mão de obra escrava. Se dividindo em grandes latifúndios, eles também utilizaram, né, a produção monocultora, eles produziam apenas uma cultura. Né? Teve um período que foi a cana-de-açúcar, teve um período que foi o café, isso se referindo ao Brasil. Né? E todos esses produtos eles eram voltados para a exportação, eles eram voltados para o mercado externo. Então, ou seja, a colonização de exploração, ela deixa vários traços, né, nos países que vivenciaram nos dias atuais. A gente observa que foram países que tiveram, alguns conseguiram concretizar a reforma agrária, né, mas são países que ainda hoje sofrem com grandes desigualdades sociais, exatamente por isso, porque a distribuição de terras ainda é bastante concentrada. Vamos nos reportar ao nosso próprio país. Nós temos aí grande parte da população brasileira que ainda sofre preconceito, ainda vivem à margem da sociedade, né, porque nós sabemos que a população de pretos, né, os negros,
que vieram para o Brasil com mão de obra, para ser utilizado como mão de obra escrava através de uma migração forçada, eles foram escravizados por séculos no nosso país. Né? Então, assim, como foi que se deu o processo de povoamento dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, a porção do norte dos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, eles vivenciaram um processo de colonização de povoamento. O que é isso? O que é isso, Germano? O que é isso, professor? A colonização de povoamento é exatamente quando as pessoas elas ocupam aquele território e elas têm um intuito, né, de desenvolver aquele território, porque ali elas vão se construir enquanto sociedade. Né? E os Estados Unidos, ele acabou sendo exatamente o local escolhido por muitos puritanos, que eram expulsos da Inglaterra, né? E por pessoas também que sofriam perseguições políticas. Então, essas pessoas, elas migraram para o norte dos Estados Unidos. Ali se tinham os refugiados religiosos, como eu já falei, certo? E os refugiados políticos, certo? Que eram perseguidos no território europeu. E ali eles foram construindo, né, o território estadunidense, né, logicamente pautado na solidariedade, na questão do cooperativismo, na questão de se colaborar, né, e bem diferente da forma de colonização que se deu, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, né, que também utilizou o modelo de colonização de exploração, certo? Mas aí a gente vai observar, pessoal, é importante elencar, né, que a colonização que se deu nos Estados Unidos foi a partir do século XVI, certo? Com exceção das áreas meridionais, ou seja, das áreas ao sul. Então, outra coisa que a gente pode elencar também, no que diz respeito à colonização, né, dos Estados Unidos, é a questão, pessoal, dos povos que foram abrigados, né, pelo território estadunidense, né, que eram pessoas que fugiam, além dos refugiados políticos e dos refugiados religiosos, né, que sofriam perseguições na Europa, eram pessoas que fugiam das mazelas também em decorrência das guerras e de outros conflitos, né, que ocorriam, né, no continente europeu. Ou seja, eram pessoas que buscavam melhores condições de vida. Essa busca dos Estados Unidos, né, exatamente como sendo a terra onde vai ofertar melhores condições de vida, não se dá, né, nos dias atuais. Se deu até mesmo na construção da sociedade estadunidense. Então, nessa perspectiva de colonização de povoamento, os Estados Unidos eles foram divididos em 13 colônias inglesas. Né? Inclusive, nós chamamos as 13 colônias inglesas da América do Norte. Essa divisão é de 1775. E aqui eu vou compartilhar o material de vocês para que vocês acompanhem, né, e que haja essa compreensão. Né? Então, quando eu falei aqui das 13 colônias do Norte, né, eu estou falando exatamente desse território. Deixa eu só baixar aqui, pronto. Desse território, vocês sabem que hoje a gente havíamos discutido delas anteriores, que os Estados Unidos hoje têm 50 estados, né? Aqui são as 13 colônias. Então, aqui nós temos as colônias do norte, né, que passou por um processo de colonização de povoamento, as colônias centrais, que também passaram por um processo de colonização de povoamento, e aqui nós temos as colônias do sul. Então, e aqui a gente tem essa litografia de 1884, onde mostra, o sistema de plantation, né, implantado nas lavouras algodoeiras, né, no sul dos Estados Unidos, no período colonial. Inclusive, essa diferenciação, né, na forma de se ocupar o território estadunidense desencadeou um conflito que nós vamos falar um pouco mais à frente, certo? Então, nós vamos entender um pouco como foi que se deu a expansão territorial dos Estados Unidos. Você diz assim, Germana, desse mapa, né, para o mapa que a gente estudou lá no início do capítulo, quando a gente estudou vegetação, quando a gente estudou o clima, né, os Estados Unidos ele tem um território muito maior. Mas aí a gente vai compreender agora, vamos conhecer o processo histórico que fez com que os Estados Unidos expandisse o seu território. Então, vamos lá, galera. Olha só, nós vamos se ligar nesse mapa, tá bom? Nesse mapa aqui, certo? Nós temos aqui os territórios que foram comprados ou que foram conquistados por meio de guerra. Olha, em 1775, vocês viram lá que tinha as 13 colônias, né? Mas aí a gente vai observar que aí, 1975, a antiga 13 colônia, né? Que é exatamente essa parte aqui.
Então, em 1783, nós tivemos um território inglês anexado, né? Em 1783, pessoal, a nova nação, né, ou seja, os Estados Unidos, em acordo com a Inglaterra, conseguiu duplicar a superfície incorporada, certo, no território estadunidense, né, que se estendia dos Grandes Lagos ao Golfo do México, certo? Essa parte aqui que se estende dos Grandes Lagos ao Golfo do México, certo? Ela foi exatamente negociada aí, foi feito um acordo aí com a Inglaterra e os Estados Unidos, né, anexou essa porção territorial o seu território. Então, a gente vê aqui que já aumentou de forma significativa a partir de 1783. Aí nós temos aqui o estado de Louisiana, né, comprado da França em 1803, um território imenso também, viu, pessoal? Nós temos o território cedido pela Grã-Bretanha em 1818, né, aqui fica aqui na Louisiana, né, fazendo fronteira aqui com a Louisiana. Nós temos a Flórida, que foi comprada da Espanha em 1819. Nós temos também, certo, o Texas, que é um território mexicano anexado ao território estadunidense, um território mexicano anexado ao território estadunidense em 1845. Nós temos Oregon, certo, cedido pela Grã-Bretanha, em 1846. Nós vamos ter também o território cedido pelo México, em 1848, certo? E nós temos aqui o território de Gadsden, né, que é comprado pelo México em 1853, comprado do México em 1853, que é esse pequeno território aqui. Nós vamos ter o Alasca, que aqui nós temos o Alasca, que inclusive quando a gente viu lá no início do capítulo, a gente viu que faz parte do território de forma descontínua, né, porque fica ali acima do Canadá, né? E nós temos a anexação do Havaí em 1898. Lembrando, né, que o Alasca ele pertencia à Rússia, ele foi comprado da Rússia em 1867. Ok? Então, agora nós vamos falar um pouco, né, da Guerra Civil ou da Secessão, né, que se deu nesse período de 1861 a 1865. Eu vou aqui interromper um compartilhamento, e aí eu queria só que vocês se ligassem no seguinte: olha, sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, nós temos um exercício, a questão 1, a questão 3, a questão 7, a questão 8 e a questão 9, fala exatamente, são questões que se remetem a como se deu esse processo de expansão. Então, eu gostaria que vocês respondessem nessas questões, questão 1, 3, 7, 8 e 9, certo? E aí nós vamos ter questões também, pessoal, que vão se remeter, né, a exatamente esses conflitos, né? Principalmente a Guerra da Secessão. Nós temos aí a questão 10, e nós temos também a expansão dos Estados Unidos para o Oeste, que vai fazer menção aí à questão 11. Então, eu gostaria que vocês respondessem nessas questões e me mandassem as respostas, ok? Também vocês respondessem a questão 1, 2 e 3, porque a questão 3 vai falar sobre esse processo de formação que a gente acabou de discutir, né? A questão 1 e 2 ele já vai se remeter às aulas anteriores. Beleza, galerinha? Então, assim, sobre a Guerra Civil ou a Guerra de Secessão, é importante a gente saber que essa guerra se deu no próprio território estadunidense, para a gente encerrar, né, entre a colônia do Norte e a colônia do Sul. A colônia do Norte era uma colônia, certo, que ela queria se desenvolver, certo, com autonomia, certo, eles defendiam, né, exatamente o protecionismo alfandegário, certo, eles eram bem mais visionários, né? Enquanto a colônia do Sul, né, que foi exatamente aqui se desenvolveu, né, aqui passou por um processo de colonização de exploração, onde ali se tinha as elites rurais, eles defendiam a manutenção do livre-cambismo e do trabalho escravo. E a colônia do Norte era absolutamente contra isso, né? Porque a gente viu que o livre-cambismo e o trabalho escravo só trouxe o quê? Atrasos, né, para os países que se pautaram, né, nesse modelo de desenvolvimento, né? Porque em um dado momento trouxe desenvolvimento econômico, mas trouxe muito atraso aí na perspectiva de desenvolvimento social.
Então, o que ganhou foi exatamente a colônia do Norte, né? E aí é válido lembrar, né, que o território dos Estados Unidos ele se unifica nesse momento, pós-guerra da secessão, e aí a gente deve elencar também a vitória de Abraham Lincoln, né, que se deu, o mandato dele se deu de 1800 aliás, Abraham Lincoln viveu de 1809 a 1865, né? Abraham Lincoln ele pertencia ao Partido Republicano, né, era o representante, né, exatamente das colônias do Norte, né, e nas eleições, essas eleições presidenciais elas se deu em 1860, né, que inclusive essa eleição, pessoal, foi um dos estopins, certo, da Guerra Civil. Aí, como eu disse a vocês, no final, né, a vitória da União Nortista, né, assegurou a manutenção da unidade política territorial dos Estados Unidos da América, e determinou os princípios ligados ao comércio e à autonomia que permanece no país até os dias de hoje. Pessoal, numa próxima aula, nós vamos exatamente discutir, né, e vai ser uma aula breve, mas nós iremos discutir sobre os fluxos migratórios estadunidenses e nós iremos também discutir sobre a expansão econômica dos Estados Unidos. Certo? Se liguem nas questões que eu pedi para vocês resolverem. Tchau e até a próxima.